Olá, meu nome é Fabiano, esse é o canal Protagonista e aqui nós conversamos sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. E hoje o nosso assunto é dar tempo ao tempo. Você percebeu que muitas vezes a gente está tentando acelerar o tempo? Por exemplo, aquele vídeo na internet que demora mais de 3 segundos para carregar, aquilo já vai nos incomodando. A mensagem que a gente envia e a outra pessoa não responde na hora, aquilo vai gerando uma ansiedade. Nós somos condicionados a pensar que a velocidade da tecnologia é a mesma velocidade da vida. E não é. Nós queremos um novo emprego amanhã, o relacionamento perfeito depois de amanhã, a evolução pessoal até o final de semana. A gente quer colher os frutos de uma árvore cuja semente a gente nem terminou de plantar direito. A pressa assumiu a direção da nossa vida e a gente fica com uma ansiedade maluca de querer antecipar tudo. Fique comigo até o final do vídeo. O que a gente vai conversar pode ser a calmaria e a paz que você tanto precisa. A gente está vivendo a era do clique. Tudo é instantâneo. Pediu comida, em minutos está chegando. Solicitou um carro, logo ele está na frente da nossa porta. Nós esquecemos que a nossa vida opera numa velocidade muito diferente do que a vida digital. A Terra não altera a velocidade de crescimento de uma planta porque o agricultor está com pressa. Existe o tempo de preparar o solo, existe o tempo de colocar a semente, existe o tempo de deixar germinar, existe o tempo de cuidar para que a planta desenvolva, para depois a gente poder colher. A gente muitas vezes quer aplicar o imediatismo na nossa vida. Nós atropelamos os processos. A gente é contratado e logo em 6 meses a gente está esperando um cargo de diretoria. E a gente ainda nem se desenvolveu profissionalmente, a gente ainda não aprendeu tudo na nossa função, quanto mais nos preparamos por uma função mais elevada. A gente termina um relacionamento e já quer engatar outro relacionamento na semana seguinte, sem passar pelo tempo do luto daquele relacionamento, sem tentar processar se alguma coisa no nosso comportamento fez com que aquele relacionamento acabasse. A gente parece que precisa uma necessidade urgente de fechar um buraco abrindo outro. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu era criança e a gente no final do ano ia fazer uma viagem, nós íamos comprar um filme. Tinha de 12, 24 e 36 poses. Era bem assim. E o que acontecia? A gente fazia a viagem, tirava umas 15, 16 fotos. E ainda sobrava algumas para tirar. Quando nós voltávamos para a minha cidade, a gente ia revelar? Não. Em fevereiro é aniversário do pai. Vamos esperar para tirar as fotos junto, daí a gente revela uma vez só. Aí chegava fevereiro, a gente tirava as fotos e aí a gente ia mandar revelar os filmes. E aí a gente ia ver que muitas vezes está desfocado, saiu com o olho vermelho, que as imagens muitas vezes não ficavam boas. Mas a gente tinha que esperar todo esse processo, todo esse tempo. Quando se mandava uma carta era a mesma coisa. Você mandava uma carta, ia até o correio, a pessoa demorava uns dias, recebia, você pegava aquela carta, respondia a ela, mandava de volta e isso gerava um tempo. Hoje o WhatsApp é instantâneo. Na era pré-digital era a mesma coisa. Quando a internet estava engatinhando ainda, você queria baixar uma música, primeiro que você conectava depois da meia-noite. E aí você deixava o computador ligado a noite inteira para baixar uma música. E tinha que rezar para que aquela música que estava escrita no arquivo era realmente a música que a gente queria. Falar disso parece que a gente está falando da pré-história. Mas isso é pré-era digital. Hoje tudo instantâneo, tudo automático, tudo na hora. E se não for assim, nos dá ansiedade. Uma coisa importante, dar tempo ao tempo não significa cruzar os braços, mas sim fazer a nossa parte e esperar a colheita. Fazer a nossa parte, o que está no nosso alcance, o que a gente precisa fazer e ter a maturidade e ter a capacidade de esperar as coisas darem o resultado. Muitas vezes a gente não quer esperar o fim do processo. Mas a gente precisa fazer a divisão em que o que nos compete e o tempo que a gente necessita aguardar. Por exemplo, eu vou fazer um concurso público. A minha responsabilidade é estar hábil, estar pronto, estar capaz de fazer esse concurso. O tempo que demora esse concurso sair o resultado não depende de mim. Então não adianta eu gerar ansiedade quanto a isso. Se eu me preparo bem, se eu estudo, se eu me capacito e eu estou tranquilo, eu consigo colocar no papel o meu conhecimento, a minha parte está feita. Então não precisa gerar uma ansiedade sobre uma coisa que não depende de mim. Quando eu vou buscar um novo emprego, eu capricho no currículo,
coloco tudo nele, todas as minhas experiências, as minhas habilidades, tudo que eu sei, e entrego para a empresa. O resultado vai vir no tempo certo. A ansiedade não vai fazer com que o resultado saia antes. A ansiedade não vai me ajudar em nada. Esse é um processo de aprendizado. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente desperdiça energia. A gente fica num enorme desconforto sobre coisas que a gente não tem a responsabilidade, que não está no nosso alcance. Foque a sua energia, a sua capacidade. Foque o seu mental e o seu emocional naquilo que você pode resolver. Ou seja, na capacitação para esse concurso, quando você elabora e deixa lá o seu currículo. O resto é com o tempo. Dê o tempo ao tempo. Espere o tempo necessário para que venha o retorno, porque a sua parte você já fez. Você não tem essa culpa de a coisa não estar acontecendo, porque você fez o que estava ao seu alcance. Eu falei anteriormente sobre viajar no fim do ano, isso acontece também. Muitas vezes a gente está nas tão sonhadas férias e o que a gente faz? A gente não vê a hora que chegue no local. A gente fica com aquela ansiedade de chegar logo. E a gente deixa de curtir a viagem. Quantas paisagens bonitas tem no caminho? Quantas coisas boas, quantas experiências a gente poderia estar vivendo? Mas a gente só quer saber de chegar logo. E a gente não curte a viagem. A gente não curte esse tempo. Olhe para a sua vida hoje. O que você está tentando apressar que só precisa de tempo para amadurecer? Tentar apressar a vida é como a gente pegar uma flor que está abrindo e a gente puxar as pétalas dela para que ela abra logo. A gente só vai estragar a flor. É colher uma fruta antes dela estar madura. Ela vai estar ruim, liguenta, ácida, azeda. Ela não está pronta. Dê tempo ao tempo. O tempo da flor desabrochar. O tempo da fruta ficar madura. O tempo da resposta chegar. Quando a gente fala em dar tempo ao tempo, a gente se refere a respeitar os processos. Quando a gente está desejando uma mudança, se esforçando nela, nós nos assemelhamos a uma semente que está plantada. Ela precisa daquele tempo de maturação no escuro. Ela sofre uma transformação antes de sair da terra. As nossas mudanças pessoais também são assim. Muitas vezes a gente não vê mudança em nós mesmos, mas lá dentro, no nosso interior, a mudança já começou. Só a gente precisa deixar o tempo trabalhar. Começa uma atividade física, começa a ir para a academia. E eu faço uma coisa que eu não deveria. E eu acabo me comparando às pessoas que já estão lá dentro. E eu quero ficar com aquele físico logo, eu quero ficar saudável, eu quero ficar bonito daquele jeito. Só que aquelas pessoas já estão lá há anos. É injusto comigo mesmo eu me comparar a alguém que já está lá há muito tempo. E como eu não vejo muitas vezes o retorno em mim logo, eu acabo desistindo. Se eu olhar somente para a meta final, de chegar lá naquela tal de operação verão, que eu quero chegar no final do ano com o corpo perfeito, eu perco todos os processos e muitas vezes eu não me dou conta das melhorias. Pode ser que o shape ainda não veio, mas eu já durmo melhor, eu já tenho mais disposição, eu já tenho mais resistência física, e isso eu não percebo, porque o meu foco está única e exclusivamente em chegar logo ao shape definitivo. Eu apelo para remédios, eu forço demais na minha academia, tudo pela angústia de logo ter esse shape. E tudo na vida é um processo. Se eu prestar atenção nesse processo, se eu prestar atenção nas pequenas melhorias, se assemelha àquele caso que eu falei agora há pouco, da gente ir viajar para o lugar que a gente gostaria e a gente só quer chegar logo. A gente não curte a viagem. Então curta o processo. O resto é consequência. Dê tempo ao tempo. E toda vez que a ansiedade por alguma coisa vier te visitar, rebata esse pensamento dizendo: eu escolho respeitar o meu tempo. E isso vale para a área que for, relacionamentos, trabalho, vida pessoal. Eu escolho respeitar o meu tempo, porque eu estou em movimento, eu já estou fazendo as mudanças necessárias. E eu estou descansado, porque eu sei que a consequência natural, ação, reação, causa e efeito. Se eu estou fazendo algo, naturalmente eu vou ter um retorno disso. Então o meu trabalho não é ficar buscando que esse retorno venha logo, é fazer o meu melhor nesse momento. Vou começar a academia? Vou começar de um jeito saudável. Não vou colocar o peso de uma pessoa que está lá há muito tempo, porque isso pode me dar uma lesão. Dentro da minha capacidade. A minha competição não é com o cara que está lá há muito tempo. A minha competição é comigo mesmo. Cada dia fazendo um pouquinho mais. Cada dia colocando em prática algo que eu já aprendi. Respeitar os processos, respeitar o tempo. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas de uma perspectiva mais leve, se ajudou a controlar a sua ansiedade,
se ajudou a você a entender os processos, deixe o seu like. Encaminhe esse vídeo para a pessoa que você gosta, que também está brigando contra o tempo. E o principal de tudo, cuide-se. Você merece. Até o próximo vídeo, pessoal.